Fala apostador, Sniper Esportivo na área trazendo para vocês as análises aqui, as previsões para os jogos de quarta-feira, 18 de agosto. Uma quarta-feira com muitos jogos bons aí, a gente está falando de UEFA Europa League, Champions League, também aí no mata-mata, a gente tem jogos de volta da Libertadores e Sul-Americana e eu trouxe aqui a MLS também com dois jogos para a gente analisar. Tudo bem? Sem mais delongas, vem comigo aqui que a gente vai começar falando do jogo do Benfica e PSV. Antes, né, falar um pouquinho sobre cenários para vocês aqui, mostrar que às vezes nem sempre o cenário mais óbvio acontece, e às vezes o improvável acaba acontecendo. Foi o caso do Shakhtar ontem, né? O mercado todo precificando vitória aí do Mônaco, favoritismo, e o Shakhtar deu um banho tático, técnico em cima do Mônaco, se defendeu bem, não passou muitos sustos, mereceu até um segundo gol em determinado momento, ganhou de 1-0, leva o confronto para a Ucrânia com essa vantagem. O Bayern e Borussia foi um jogaço de bola, linha de 2,5 alcançada, linha de 3,5 que eu falei inclusive, que 2,5 ou 3,5 seriam os cenários que eu buscaria. Busquei o 2,5 e busquei o DNB Bayern aí no momento filé, onde tinha mais pressão, peguei o DNB e deu tudo certo. Choque Rei me decepcionou, tá? Achei que o São Paulo ia jogar melhor, ia se defender melhor, tomou um baile no ataque, né? O Palmeiras mereceu até mais gols, ganhou por 3. Achei que era um jogo under e o jogo, na minha opinião, seria dentro dessa linha. Acabou que o Palmeiras foi bem para cima, montou uma força ofensiva com o Dudu ali articulando muito bem encaixada, tá? Então ganhou. Dinamo de Zagreb foi uma decepção total, deprê total nesse Dinamo. Perdeu de 3-0 para o Sheriff Tiraspol. Cara, que paulada. 3-0. Dinamo vai ter trabalho. Se quiser classificar, vai ter que jogar muita bola para cima do time do Sheriff. Salzburg, 2,5 gols, bateu. Venceu no finalzinho o Salzburg. Tá? Tomou muita pressão aí do time do Drone. Cara, foi um jogo bom demais. O RB contra o time argentino, né? Foi muito ruimzinho, cara. Rosário brigou muito, bateu, tentaram no final da confusão. Enfim, o jogo não andou. Jogo bem ruimzinho do próprio Bragantino também. Eu achei que o Bragantino poderia ter explorado mais os contra-ataques. Tomou muita pressão, se defendeu bem, mas sofreu um gol ali meio que pedido no comecinho. Enfim, às vezes os cenários mais óbvios: 4-3 primeiro jogo, 1-0 segundo jogo, 3-0 para o time mais fraco, 3-0 para o time que não vinha jogando e não vinha marcando gols aí nos últimos jogos, no mesmo volume que tinha marcado e começou a sofrer. O Salzburg, Bayern e Shakhtar foram dentro das previsões. Então, às vezes, nem sempre o que a gente imagina acontece, e eu quero que você entenda que é renda variável, e renda variável funciona assim. A gente analisa, prevê, e nem sempre acontece aquilo que a gente acha. Vamos falar então de Benfica e PSV, um jogo que eu vou fazer back do Benfica. E por que fazer back do Benfica? Joga em casa, é muito forte dentro da sua casa, vai ter um pouco de torcida. O PSV contra o Midtjylland mostrou algumas fraquezas que o Benfica, por ser um time melhor, pode explorar, principalmente as jogadas de lado de campo. O Benfica é muito rápido, é muito intenso, tá? E se não jogar, se jogar um pouquinho melhor do que jogou ofensivamente na hora de finalizar, como foi o jogo do meio de semana, o Benfica passa. Passa, inclusive, ganhando bem esse primeiro jogo. Tá? Então eu acredito numa vitória aí do Benfica com um ou mais gols de diferença. Tá? Ah, que isso, sério, eu acredito, porque o Benfica, para mim, tem algumas qualidades em alguns pontos do campo que o PSV tem muita dificuldade e encontrou isso nos dois jogos contra o Midtjylland. E se o Galatasaray fosse um pouquinho melhor, também conseguiria marcar alguns gols, principalmente ali pelos lados do campo. Então, acho que o Benfica tem essa vantagem se souber explorar isso, e acredito que o Jorge Jesus vai fazer um jogo bacana. O Benfica também tá calejado, né, cara? Caiu na fase de grupo, nessa fase no ano passado com o PAOK e não quer dar mole.
Beleza? Então é isso aí. Vou fazer backzão Benfica. Próximo jogo, Celtic e AZ. Celtic, para mim, favorito. Vai jogar em casa, fator torcida. Tem aí o Ranger que foi desclassificado. Esse é um jogo pela Liga Europa, tá? Então o Celtic é o campeonato europeu que o Celtic vai poder disputar, já que caiu para o Midtjylland na rodada anterior, desceu para a Liga Europa, agora enfrenta o AZ, que é um time holandês bom, mas abaixo do PSV, que também PSV abaixo do Ajax. Então tá numa terceira prateleira para mim aí de times da Holanda, tá? Então o Celtic aí é um dos melhores times da Escócia, eu acho que vence e leva aí o confronto para casa do PSV com uma vantagem, tá? Celtic que ganhou de 3-2 contra o Hertz no fim de semana, fiz esse jogo também e o AZ jogou com um time mesclado contra o Aswick, tá? No primeiro jogo aí do holandês. Então vejo isso aí, cara. O AZ vem com menos ritmo de jogo, o Celtic já vem jogando essa etapa, já vem enfrentando esses jogos de mata-mata com mais frequência e vem com um pouquinho mais de experiência. É favorito nesse encontro. Eu vou fazer back pro Celtic 185 aí na 198 na Betfair, beleza? Próximo jogo, Malmo e Ludogorets. Mais uma vez, o time da casa para mim é favorito. Malmo que fez excelentes jogos. Aí venceu o Ranger fora de casa com menos um jogador no segundo tempo. Foi lá e meteu ficha para cima do Ranger, conseguiu garimpar essa vaga e está a um passinho de classificar historicamente para a fase de grupos aí da UEFA Champions, né? O Malmo que está jogando muito bem dentro do seu campeonato, tem feito aí uma temporada excepcional, né? Já está ali nas cabeças do campeonato. Nessas fases de mata-mata da Champions, como o próprio Celtic amadureceu, né, bem, o Celtic caiu para o Midtjylland, mas o Malmo vem fazendo jogos assim muito bons. Cara, você ganhar do Rangers na Escócia de virada é um feito. E aí, já veio com o time reserva contra o IFK Gothenburg. Foi um jogo bom, até com o time meio que reserva aí, mas o Malmo com foco total nesse jogo contra o Ludogorets, que também tá fazendo uma temporada aí de mata-mata na UEFA surpreendente, tá? É claro que pegou aí confrontos um pouco mais tranquilos, né? Dentro do perfil de jogo, eu acho que o Malmo tem muita vantagem. O Ludogorets eu venho acompanhando ele desde esse jogo aqui contra o Shakhtar aqui, né? Veio fazendo esses jogos aqui, vencendo de 1-0. É um time que marcou poucos gols, né? Venceu o Mura, que é um time realmente um pouquinho mais fraco, venceu o time do seu campeonato e veio de dois empates aí, né? Um de 1-1 fora de casa contra o Olympiacos, jogo bom, marcou primeiro, tomou um gol no finalzinho, merecia, se fosse um timezinho melhor fazia o 2-0 e ganhava de 2-1 e empatou de 2-2 com o Olympiacos, levando a competição aí para os pênaltis, já que não tem mais a questão do gol de fora qualificado, né? E aí pesando para que o time perca essa vaga. Então ganhou nos pênaltis aí, passou, vai pegar o forte time do Malmo que eliminou o Ranger, o HJK, com muito mais, digamos assim, e o Rigas com muito mais qualidade. Tá? Mostrou um futebol para mim que merece aí uma vaga nessa fase de grupos. Então eu vou de Malmo back também. Beleza? Agora eu vou falar de 3 jogos aqui, tá? Que eu vou fazer no ao vivo, tá? Esses 3 que eu falei primeiro eu vou fazer back, casa, pré-jogo. E esses 3 agora eu vou fazer ao vivo. E por que eu vou fazer ao vivo? Primeiro que a gente não tem linhas boas. Segundo porque as odds estão fora de padrão aqui. Exemplo desse jogo do Young Boys, a gente tem uma odd de 7,5 aqui, até na Betfair 8,2 no Ferencváros. E para o Young Boys, uma odd de 1,40. Eu acho que isso aqui está fora. Eu acho que é um confronto equilibrado. O Ferencváros não é bobo, tá? Não é bobo, não é bobo. De bobo não tem nada. Meu irmão, você passar do Slavia Praga, o time que ano passado derrotou, bateu de frente com o Arsenal, bateu de frente
com o Leicester e deu-lhe um couro no Leicester em casa jogando bola. Meu irmão, não é para qualquer um. Venceu, é claro, ali o time, o Ferencváros passou perdendo em casa para o Slavia, mas se defendeu muito bem contra o Slavia Praga. Tá? Se defendeu muito, passou o segundo tempo inteiro se defendendo. Então, vou ser sincero para você, o perfil do jogo do Young Boys, eu assisti alguns jogos aqui, ó, 0-0, esse 1-1 aqui, esse 1-0, cadê? Esse 4-3 aqui não, mas o 0-0 e o 1-1, que foi aí dando sequência depois perdendo pro Sion, o Young Boys tentou o jogo inteiro fazer gol. Tá? Ah, mas aí todo time tenta fazer gol o jogo inteiro. Não, só ele jogava com a bola. O outro time não conseguia jogadas ofensivas. O Young Boys vinha para cima, tentava e não conseguia. Chutava errado. Então, assim, eu acho que o Ferencváros tem potencial para se defender muito bem. E o que eu vou fazer nesse jogo? Eu vou ficar de olho numa linha de mais 1,5, tá? Para o Ferencváros. Mais 1,5, mais 2 para o Ferencváros. Vou acompanhar os primeiros 10 minutos. Se eu ver que o Ferencváros está fazendo um jogo equilibrado, tá? Contra o Young Boys, eu vou pegar e vou deixar o jogo rolar. Porque o Young Boys é favorito para ganhar? É um time suíço, um time bom, aí vai fazer um bom jogo, acredito que vença, acredito. Mas se não vencer, não vejo nenhuma dificuldade disso acontecer não, tá? Então mais 1,5, bacana. Se puder pegar o mais 1,5 mais 2, que se eu não me engano tá 1,70, vale, tem muito valor. Então é o que eu vou buscar fazer aí. Se esse 1,5, 2 estiver nos 10 minutos nessa mesma cotação aí, 1,68, 1,70, eu vou pegar. Beleza? Então é o que eu vou fazer. Não vejo o Young Boys goleando. Essa fase é uma fase agora apertada, tá? Muitos times, igual ontem, o Mônaco, ó, tentando furar o bloqueio ali da zaga do time do Shakhtar. O Shakhtar jogando tranquilo, vencendo de 1-0, balanceou o jogo, conseguiu equilibrar ali as jogadas ofensivas e defensivas, não tomou pressão, teve um lance ou outro que quase saiu um golzinho ali, mas é normal de jogo, um time que tenta, uma hora vai dar uma jogada perigosa. Então eu acho que esse jogo aqui, o Ferencváros tem potencial para se defender muito bem, beleza? O outro jogo é o Penharol Sporting Cristal, 3-1. Para mim o jogo está definido. O Penharol já se definiu aí próximo da vaga, tá? Já é o dono da vaga, vai jogar em casa contra o Sporting Cristal, mostrou muita superioridade. Eu já venho acompanhando o Penharol desde o jogo contra o Nacional, os dois jogos, mostrou um time muito tranquilo, muito sólido, tomando poucos gols, dando muito pouco mole, tá? Tomou até uns golzinhos ali, faltou um pouquinho mais de sorte. Mas eu acho que o Penharol leva essa vaga. A odd não ajuda, tá? E eu acho que eu vou trabalhar uma linha under aí, tá? Vou observar o jogo, tá? Vou observar o jogo, vou ver se o jogo tá para gols, se o jogo não tá para gols, se o jogo tiver um pouco amarrado, talvez nos primeiros 10 minutos, eu vou fazer um under 3,5, 2,5 e dar um cash out aí na operação no decorrer do jogo até eu sentir que tem algum perigo. Mas eu acho que vai ser um jogo amarrado, até porque o segundo tempo do jogo foi amarrado, foi brigado, foi discussão, pancadaria para lá e para cá. Então eu acredito que esse jogo a gente tem uma oportunidade de trabalhar tanto o under quanto o over. Mas eu vou mais ficar de olho no under aí e ver se tem essa oportunidade. Tá? Mas é um jogo que pode ter gols, como não pode ter gols. Até porque o confronto do Bragantino ontem, vocês viram como foi. 4-3 o primeiro jogo e depois 1-0 o Bragantino se defendendo dentro de casa, jogando ali um futebol bem relax, bem relaxado. O outro jogo que aí sim, esse aqui é over goal total, é o Flamengo e Olímpia. Já dei uma olhada na escalação, o Flamengo tem 3 desfalques, o Isla não joga, vai jogar o Rodinei, vai jogar o Bruno Viana e vai ter também uma mudança no meio campo, que eu não me lembro quem joga. Tá? Acho que é isso, temos 3 mudanças no Flamengo. O Flamengo deve fazer um jogo para 3 gols aí, deve marcar gols. O Olímpia
talvez não marque, mas o Olímpia vem com um ataque, vem com 4 jogadores aí, vem com um pivôzão, que é o Jorge Santa Cruz, 2 alas abertas, um jogador de meia, um volante e um outro meio campo ali, segundo volante, e vai vir para jogo, vai vir para velocidade, vai vir para matar as jogadas de ataque, vai tomar muito contra-ataque. O Flamengo é perigoso. Então, talvez esse jogo não termine nem com 11 jogadores para o time do Olímpia, porque a única saída para o Olímpia ganhar esse jogo é fazer gols, precisa de muitos gols, tá? E não deixar o Flamengo marcar. Então vai ter que parar com falta o veloz Flamengo, beleza? Então é um jogo que não tem linha. Exemplo aqui, a linha de 2,5 está 1,39. Então vamos pegar de 3,5. Eu já acho um pouco arriscado. Eu acho que o Flamengo também pode balancear o jogo. Enfim, vamos ver. Eu acredito que esse jogo no ao vivo vai ficar melhor pra gente fazer, beleza? Falar aqui dos 2 últimos jogos, 2 jogos aqui que eu vejo boas oportunidades pra gente. Primeiro, New England e DC United. New England, pra mim, vitória 1-7-2 é a minha pedida. New England favorito, é o primeiro colocado contra o sexto. New England é o segundo melhor visitante contra o sexto melhor, o segundo melhor casa, né? Mandante contra o sexto melhor visitante. New England que vem de vitória, vem num race bacana aí, né? E o DC United com um race um pouco mais equilibrado, com algumas derrotas, empates e tudo mais. Vejo um jogo para gols também, mas eu vejo o New England com uma defesa mais sólida, já que é um time que tomou poucos gols comparado aos que os outros times tomaram. É um dos times que mais se defendem, né, bem, e marca muitos gols, né? É o primeiro aí em número de gols, beleza? Então vou fazer back no New England, back New England aí essa pedida. E por último aqui, Philadelphia e New York City, tá? Esse jogo eu vou fazer over goal HT, over limite HT, tá? Vou buscar uma odd aí a partir dos 12, 15 minutos, buscando uma odd de 1,60 ou acima, que é o que vai dar para fazer. Já que os dois times têm um alto índice de gols no primeiro tempo, tá? Principalmente o time favorito, que é o time aí da casa, o Philadelphia. Apesar do confronto estar equilibrado aqui, tá? Mas eu acho que o Philadelphia é o time que vai tentar melhor ação aí nesse jogo, tá bom? Até porque o New York tem alguns desfalques importantes. Então é isso. Eu acredito aí que a gente tem gols no primeiro tempo nesse jogo. O New England vence e os outros cenários aí você já viu. Eu vejo vocês amanhã com o vídeo da Conference League. A gente vai falar um pouquinho de Conference League e sexta-feira a gente vai fazer a prévia da Premier League, Série A Team, da La Liga e também dos outros campeonatos aí que vão estar acontecendo ao redor da Europa e do mundo. Valeu? Um abraço para vocês, bons greens, bons resultados.